Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor. As últimas informações do quadro de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. No mínimo 3 conteúdos por dia, manda para todo mundo dar essa força pra gente. Vamos trazer mais um Recorte Sport TV, agora do Redação Sport TV. Dentre as análises de Thales Machado, Martim, Marcelo Barreto, Danilo Ribeiro e tudo mais, Martim trouxe aí uma revelação importante sobre como o Grupo City vê o trabalho de Rogério Ceni. Essa é uma confirmação, porque a gente já imaginava isso, né? Apesar de algumas cobranças de fora Rogério Ceni, coisas do tipo. O grupo está muito tranquilo, o Bahia está muito tranquilo, crendo que o treinador tende a fazer um bom trabalho. Eu também acredito nisso, apesar dos pesares, apesar dos vezes nas substituições, nos clássicos e tudo mais. Mas veja aí o que eles disseram, é mais importante para poder trazer no vídeo de hoje. Confira. Do outro lado do aguaceiro, tinha um treinador também questionado, porque o começo de temporada não era o que o torcedor do Bahia estava esperando, né? É o que eu digo, o começo do Campeonato Brasileiro já tem, né, uma carga que parece que a gente está jogando esse campeonato há meses. Né? Que é o que deveria estar acontecendo. O Campeonato Brasileiro deveria ter começado meses atrás. Agora a gente deveria estar, sei lá, na 10ª rodada. Talvez até um pouco cansado, mas do próprio Campeonato Brasileiro. Não de outras coisas, né? Bom, o Correio saiu aí com um título otimista. E o Globo usa, evidentemente, a água, que foi uma grande marca do jogo de ontem, né? Vamos chamar o Danilo Ribeiro para dar uma noção para a gente do que foi essa chuvarada. Acho que foi o Renan, né, que estava ontem na reportagem, o Danilo, que anunciou o começo da chuva e disse, olha, a drenagem do campo é boa, né? Mas foi tanta chuva que nem uma boa drenagem resistiu. Não foi como em Dubai, por exemplo, né? Vocês viram a inundação em Dubai? Né? Esquisito, né? Choveu lá, o que não costuma acontecer. E como não costuma acontecer, ninguém lá se prepara. Não tem drenagem. Os caras não ligam. Não vai chover, faz aí de qualquer jeito. Aí um dia choveu e inundou tudo. Ontem não era o caso. Na Bahia, o pessoal está acostumado com a chuva, né, Danilo? Só que tem limite. Não essa chuva. Pois é, bom dia. Bom dia, Barreto, todo mundo aí na bancada, pessoal que está assistindo a gente aqui no Redação. A chuva aqui em Salvador começou e não é de hoje, já tem alguns dias. E o curioso é o seguinte, ontem choveu o dia todo aqui na capital baiana e eu lembro que pouco antes da partida começar eu estava conversando com um colega jornalista que ele dizia... A drenagem do campo é boa, tanto é que está chovendo desde cedo e não encharcou. Bastou ele falar isso, a partida começou e logo depois virou um polo aquático ali entre as duas equipes e acertadamente a arbitragem decidiu interromper o jogo aos 14 minutos do primeiro tempo, uma partida que ficou ali inicialmente interrompida por meia hora, que é o protocolo da arbitragem. Depois dessa meia hora teve novas vistorias para ver as condições do campo. E o engraçado é que os árbitros começaram a colocar a bola ali para rolar dentro do campo e o árbitro chegou até a fazer o gol. E a torcida do Bahia comemorou. Talvez a gente tenha aí o primeiro gol de árbitro na história do Campeonato Brasileiro. Mas o fato é que a torcida chegou a comemorar, a turma do Rodo entrou, aí depois que a chuva estiou, que a turma do Rodo entrou ali e tirou, é incrível como quando os jogadores voltaram a campo, aí já tinha condições de fato da partida acontecer. Um jogo para o Bahia colocar como exemplo do que se quer para esse ano para atender a expectativa. A diferença técnica prevalecendo na partida, e os gols ilustram muito bem isso. São 2 gols construídos a partir da técnica dos jogadores e o sistema defensivo, embora o Bahia tenha entrado com uma escalação essencialmente ofensiva, funcionou a intensidade que o torcedor sempre pediu para esse time se defender. Tanto é que o Bahia imprimiu uma marcação do meio de campo para a terceira linha de ataque tão forte que eu me lembro poucas vezes do Ganso ou do Lima, que eram os meios do Fluminense, conseguir tocar a bola na intermediária do Bahia. A defesa do Bahia ficou muito bem protegida na partida. O Gabriel Xavier, atleta da base, que a torcida tanto pedia no time titular, entrou no lugar do Canu e fez uma atuação digna de se manter como titular nas próximas rodadas. O time do Bahia como um todo foi muito bem. Como eu tinha falado antes aqui, existia a possibilidade do Rogério Ceni abrir mão do centroavante, de Everaldo e Estupinhan. O Tassiano faz aquela função, mas o Tassiano ele não se limita a ficar como centroavante. O Bahia pode ter variações ali
no decorrer da partida. O Juba jogou na lateral esquerda e quando joga Caio Alexandre e Jean Lucas em outros jogos, ficou a impressão de que o Bahia não estaria tão protegido ali na cabeça da área, tanto é que contra o Internacional o Rogério Ceni colocou o Rezende. Só que ontem foi mérito do sistema defensivo coletivamente. Todos os jogadores do Bahia. Você via o Everton Ribeiro marcando na intermediária e saindo para jogar. E o fato é que o Fluminense encontrou muita dificuldade para fazer o seu toque de bola habitual. Embora a posse de bola tenha sido 60% para o Fluminense, 40% para o Bahia, a impressão que a gente teve é de um Bahia bem mais à vontade em campo. Vale destacar o golaço do Caio Alexandre, e foi para isso que o Caio Alexandre foi contratado. Maior contratação da história do futebol nordestino, justamente para fazer a diferença nesses momentos. E o Cauli voltou a ser o Cauli de 2023. Parece que pegou aquele jogador que encantou todo mundo no Campeonato Brasileiro, colocou em campo. Ele fez, talvez, na temporada, o primeiro gol com a assinatura do Cauli, em que ele corta a marcação e ele tem uma qualidade muito grande, que é o chute com a perna esquerda, que não é a mais forte, que pouquíssimos atacantes têm hoje em dia para fazer na intensidade com que o Cauli faz. Talvez tenha sido o fator Dorival Júnior, né? Olhando para todo mundo ali das arquibancadas, a turma foi lá e mostrou serviço. Um jogo em que os dois treinadores entraram, ainda não assim, sob pressão, como a gente vai falar de outro treinador tricolor hoje, sobre o Carpini, mas com questionamentos aí, né? Além da chuva em cima da cabeça, tinha reclamação de torcedor. Nesse caso, o que é legal desses dois casos é que é reclamação de arquibancada. Não passa nem perto de ninguém que toma decisões do Fluminense interromper o trabalho do Fernando Diniz, e muito menos do Grupo City, que é quem toma as decisões no Bahia. O trabalho do Rogério Ceni é muito bem avaliado, apesar de ter perdido o título estadual para o Vitória. Então, essa é uma pergunta que não acontece, felizmente. Né? Nós somos acusados de fazer as perguntas e motivar. Para os dirigentes do Fluminense e do Bahia, a gente não faz, né? Nós da imprensa, porque a gente sabe qual é a resposta, então não faz. A gente faz as perguntas para quem pode oferecer respostas diferentes. Quando a gente sabe que a resposta é não, a gente não pergunta. Os dois casos também são treinadores pressionados por coisas diferentes, né? Mas em processos de construção de times ali que são... Enfim, acho que o Fluminense poderia ter apresentado um melhor futebol ontem. A gente pode falar dos erros do Flu. E o Bahia por toda a expectativa colocada. E aí o Bahia... hoje é um dia maravilhoso para a torcida do Bahia, porque o projeto funciona justamente com uma contratação de 2023, uma contratação de 2024, desse meio-campo que se espera muito com o Bahia, que funcionou não só nos lances do gol, funcionou bastante ontem. Acho que o meio-campo ontem é o segredo do jogo. Acho que o Fluminense não teve... O Diniz, inclusive, é questionado e fica um pouco bravo com essa pergunta, mas o Fluminense, de fato, não apresentou armas para se disputar no meio-campo e acabou tomando a virada, até porque esse lance do gol do Fluminense aí é quase tudo que o Fluminense fez no comecinho do... Teve um outro lance só e... O Fluminense em 2 jogos, 180 minutos de Campeonato Brasileiro até agora, ele é muito irregular. Mas, no fim das contas, ele é pior, ele joga mais mal do que bem. Sim. Ele fez um bom primeiro tempo contra o Bragantino. Sim. E depois disso só teve esse lampejo aí dos primeiros minutos iniciais contra o Bahia. Tem algumas coisas que chamam atenção nesse jogo, esse gol aí do Caio Alexandre, por exemplo. O Fluminense vem sofrendo muito com bola aérea, né? Nesse jogo ontem mesmo sofreu. Sofreu. E aí, tem um lance antes... o chute do Jean Lucas. O chute do Jean Lucas. Que os 11 jogadores do Fluminense estão na área e a bola sobe pro João Lucas. O João Lucas quase faz o gol. O Fábio aliás, que fez um partidaço ontem. Tá indo muito bem. Consegue espalmar, a bola vai para fora, uma bola rasteira no cantinho. Não demora muito para que um lance parecido, a bola sobra de novo para o Caio Alexandre, que ele recebe a marcação do Samuel Xavier, mas é uma marcação de quem já dominou a bola, e de um jogador com muita habilidade, com um chute forte, e o Caio Alexandre consegue fazer o gol. O que está irritando a torcida do Fluminense no Diniz, eu acho, são essas decisões que parecem equivocadas e que são muito translúcidas na hora de entender o porquê que o Fluminense acabou sofrendo os gols. É óbvio, o Fluminense ainda está tentando se acertar, encontrar o melhor time ali, mas essas decisões como essa, por exemplo, dessa estratégia de marcação, ou de se terminar o time com 6 atacantes, o meio-campo um pouco despovoado, isso fica muito claro. Poderia com 6 atacantes fazer o gol, empatar o jogo e aí seria maravilhoso. As críticas diminuiriam, mas não seria uma evolução, de fato, do futebol do Fluminense. Porque ontem as
substituições do Fernando Diniz, quem está vendo o jogo fica com a sensação que o Fluminense tem um problema para se defender. E aí ele vai tomando todas as decisões no sentido contrário, assim. E a sensação que transmite para quem vê o jogo é que ele está aprofundando os problemas. O Fluminense termina o jogo com Marquinhos, Martinelli, André Isaac, Ganso, Alexander, Douglas Costa, Cauã Elias, Kennedy e Arias. Então, assim, é um time sem ninguém para defender. E o Fluminense termina muito, muito exposto, poderia ter perdido por muito mais. Vamos ouvir os treinadores, então. O tema Libertadores apareceu nas duas entrevistas. Né? O Rogério Ceni trata o Fluminense com o respeito que merece o atual campeão da competição. E o Fernando Diniz se refere, né, a esse tema que já foi tratado aqui, de que usou a mesma estratégia contra o Inter, por exemplo, e deu certo.